Louvar ao Senhor. Você pode se assentar mesmo. Cante comigo dizendo a Deus que Ele possa sondar o teu interior nessa manhã, te usar da forma que Ele quiser. Aumenta um pouquinho o violão, Clebson. Isso. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a palavra, deixe-me até se agir só a ti. Então usa-me, meu Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta meu coração. Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, oh, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Venha nos transformar, Espírito Santo, venha nos encher da tua paz, encher da tua presença. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, Deus, e como flecha. Eu quero ser usado ora e em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, usa-me. Para encerrar, sonda
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos, na paz do Senhor. Por favor, o novo amigo, pode pegar de trás para frente aí que vai. Isso aí. Nós começamos hoje o concurso do visitante. Então o irmão Carlos está lá atrás para anotar o nome do irmão e o nome do visitante, e nós vamos estar, ao final, premiando aquele que trouxer mais visitantes, como nós falamos, só como um meio de você convencer melhor essa pessoa de vir, porque é difícil trazer pessoas para a igreja, especialmente domingo de manhã. Haja visto os crentes, né, que não vêm. Então, e uma outra coisa interessante que acontece com esse concurso, que o seu visitante que você vai trazer, que mora perto do crente aqui da igreja, ele vai também se sentir constrangido Ele também vai se sentir constrangido a vir em outros concursos que nós fizemos, por outras igrejas por onde passamos, por onde passei, acontece isso. Então, você vai convidar, vai falar de um concurso do visitante, vai falar do assunto, que é um assunto muito interessante, tanto para a pessoa que não tem Jesus, como a pessoa que está fraca, está desviada, é um assunto bem introdutório. Olha que assunto interessante. Nós vamos falar hoje do amigo Jesus. Então, se tivesse muitas pessoas aqui para ouvir, seria bem melhor. E com isso você pode estar ganhando almas. E a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Então, se esforce um pouco para convidar uma pessoa não crente. Pode ser o mendigo, pode ser a pessoa que está doente, pode ser aquelas pessoas de menos aparência na sociedade, né? Esse você vai ter mais facilidade para trazer aqui, a pessoa que está... Tá certo? O livro está ali atrás também, que é o que a gente está acompanhando aqui nessas lições. Ele saiu mais caro agora, muito mais caro do que o primeiro, e aí eu tive que elevar o preço de 15 para 20 reais. Você pode comprar um para dar para esse visitante, né, que você vai trazer, e é simbólico o prêmio de uma Bíblia e 2 livros para a pessoa que conseguir trazer mais visitantes e mais vezes o mesmo visitante. Então são 50 pontos para o visitante que vem a primeira vez e 10 pontos para cada vez que ele repete a sua vinda aqui, desde que ele seja desviado ou não crente. Então a gente está assim incentivando os irmãos a fazer uma coisa maravilhosa, porque a alegria do céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se em todo esse trabalho a gente fizer voltar um desviado ou ganhar uma alma, há mais alegria no céu do que por todos nós que estamos aqui. A alegria momentânea dessa pessoa que vem para Deus é muito grande. Jesus disse que há alegria entre os anjos de Deus por isso. E você estará sendo sábio, ganhando almas, e estará trazendo alegria ao coração de Deus. Então vamos, às vezes nós estamos dando uma lição
de doutrina, aí é muito complicado você até trazer visitante. Mas quando é uma lição que a gente está falando das bases, é muito importante as pessoas virem e ouvirem isso que nós estamos revendo e aprofundando aqui para muitos, e até para mim mesmo, porque a Bíblia é assim, o ser humano tem a facilidade de esquecer. Então eu cresço cada vez que eu preparo essa lição de novo. Esta toda vez vai estar um pouquinho diferente do livro, e aí você tem as duas coisas, tem o livro e tem o que está aqui, não diferente quanto ao conteúdo, mas com conteúdo ampliado a respeito dessas verdades simples. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Isso fala da amizade, e eu acho essa pintura uma das coisas mais bonitas que já se pintou. É Jesus batendo a porta do nosso coração. E às vezes, mesmo para nós que já somos amigos dele, porque já conhecemos a sua palavra, e quanto mais você lê a Bíblia, mais você se torna amigo de Jesus. Ele disse: sereis meus amigos se fizeres o que vos mando. E ele disse que a palavra, que nós tornamos amigos porque conhecemos a sua palavra, no sentido de que ele diz para nós as coisas da casa dele lá no céu, para onde vamos. Então você vai lendo e vai conhecendo. Ele disse isso para os discípulos: eu já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos, porque as coisas que o Pai me deu para revelar, eu revelei a vocês. Então Jesus está batendo a porta, e é muito importante para você que está fora do caminho do Senhor, para você que ainda não teve um encontro com Jesus, esta realidade de Apocalipse 3:20. É Ele que vem atrás, é Ele que paga o preço da salvação. Redenção significa pagar o preço, como foi dito ontem à noite aqui no estudo com o pastor Carlos. Então Ele pagou o preço, mas além de pagar o preço, Ele ainda saiu andando atrás das pessoas. Ele saiu de casa em casa, de porta em porta, e depois mandou os seus discípulos batendo as portas e disse: chegai e abençoai estas pessoas, e se elas quiserem, então vocês preguem o evangelho para elas. E essa porta é sobretudo a porta do meu coração, é a porta do seu coração. Jesus quer ser seu amigo. A pessoa que vai na sua casa, que te visita, porque te encontrou e te achou uma pessoa especial, e por isso ele acha que deve ir na sua casa, é uma pessoa que está buscando amizade com você. Então Jesus, ele está buscando amizade com o homem. Jesus está buscando amizade com a mulher. E esta amizade se reflete nesse primeiro passo, de que Ele é que nos procura, Ele é que nos achou, Ele é que nos escolheu primeiro, escolheu o nosso coração para entrar. Mas Ele bate e nós precisamos de abrir, e não nós o escolhemos primeiro. Jesus é quem nos escolhe primeiro. Então nós vamos aprender que Jesus quer ser nosso amigo. É claro que depois da intimidade de amigos, Ele vai dizer coisas que amigos dizem para os outros amigos. O amigo é aquela pessoa que pode dizer tudo para você, porque ele quer que você cresça. Ontem eu li uma coisa interessante, que você deve ser amigo do seu cônjuge, e pronto, o melhor amigo. Isso é verdade, e é por isso que a gente às vezes embate tanto, porque você quer que o outro cresça. É só aprender uma maneira melhor de falar, mas você precisa ser o melhor amigo da pessoa com quem você vive 24 horas. E Jesus, no sentido espiritual, é o nosso noivo, e Ele vai se casar conosco nas bodas do Cordeiro. A mulher do Cordeiro é a igreja, simbolicamente.
os meninos tomaram um susto, que eu disse, lá da teologia, eu disse para eles que a mulher da parábola das dracmas perdidas é Jesus. Jesus é a mulher da parábola. Disse, mas não tem jeito de falar de outro jeito? Não. Eu quando falava assim, você é a mulher do cordeiro, comigo eu falei assim, esse negócio de mulher, não é sociedade machista, eu não queria ser mulher de ninguém, mas eu sei que eu sou a noiva do cordeiro, e todos nós somos, porque são palavras poéticas, são palavras figuradas, e na figuração, qualquer coisa pode ser qualquer coisa, na metáfora. Então nós somos a esposa, a noiva hoje do Cordeiro, e vamos, no dia das bodas do Cordeiro, nós vamos nos casar com este amigo Jesus, espiritualmente, simbolicamente, porque a cerimônia de casamento é tão bonita, ela é tão maravilhosa, a união de um casamento que dá certo é tão maravilhoso, que Deus escolheu isso para metáfora. O próprio Paulo também usa a metáfora do casamento. Então Jesus é esse que bate a porta. Jesus é o maior amigo, e ele define a maior amizade assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não existe um amor maior do que de dar a vida por alguém. E tem várias maneiras de dar a vida. De repente você pode socorrer a pessoa, ver que ela está entrando na frente do carro e tirá-la da frente do carro e você entrar. Isso é uma forma de dar a vida por alguém, bem drástica, bem dramática, dificílima. Mas existe uma outra mais difícil ainda, que é você dar a sua vida no dia a dia por alguém. No dia a dia, você amar e compreender e passar por cima e perdoar buscando o bem. A gente faz isso com os filhos, a gente faz isso com a esposa, faz isso com o esposo, o pastor faz isso com as ovelhas. É esse doar-se. Tem gente que se doa ao trabalho, ele ama o trabalho, mas é muito melhor você ser amigo de gente do que ser amigo de trabalho. Não que você deva ser inimigo do trabalho, né? Porque o inimigo do trabalho é o preguiçoso. Você precisa trabalhar, mas não é dedicar a sua vida toda ao trabalho, como acontece. A pessoa trabalha 18 horas, dorme 6, com a casa cheia de filho. E aí, quando vê o filho já... Ontem eu vi, naquele programa, eu esqueci o nome agora, é uma mulher que vai ao aeroporto, e ela fica vendo as pessoas chegarem. O pai ficou 26 anos longe dos filhos, e os filhos mesmo assim abraçando ele com amor. Ele não viu os filhos crescendo, e ele falou assim: isso não se paga, isso não tem jeito de voltar atrás, eu posso seguir daqui para frente. Arrependido, ele foi para a Itália e deixou os filhos. Amor, ao contrário disso, é dedicação, é compromisso. Se você tem filho, você tem compromisso. Se você tem mulher, você tem compromisso. Jesus teve um compromisso, Deus teve um compromisso tão grande conosco, e Jesus, que ele veio aqui para viver 33 anos na terra. Para muitas pessoas humanas, viver 33 anos na terra é difícil. Agora imagina para Deus viver 33 anos na terra. Foi muito difícil. Teve um dia que Jesus estava muito cansado dessa situação, e os apóstolos, seus amigos, e aquelas coisas, aquela meninice, aquela criancice, que ele dizia assim: até quando eu vou ter que suportar vocês? Falou sim, está escrito. Porque é muito difícil às vezes suportar, mas é exatamente suportar a palavra, né? Às vezes está a mil maravilhas, às vezes você tem de suportar. E aí durante essa vida toda, você vai dar a vida toda. Então, mas existe dois locais aonde a gente deve aplicar a nossa vida: a adoração a Deus, ao serviço de Deus e ao serviço do próximo. Isso é o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Todas as demais coisas são coisas acessórias. Então, nossa dedicação deve ser primeiro a Deus e depois ao nosso irmão. E Jesus, ele veio para fazer isso aqui, olha. E não foi só isso, porque chegar aqui e morrer no mesmo dia seria um grande sacrifício, como eu disse. Mas viver entre os homens sendo Deus é muito difícil. Uma pessoa de classe alta e a pessoa falar assim: agora eu vou lá para a favela, comer o que se come na favela, deitar no chão a hora que o tiro estiver cortando por cima e viver, usar as roupas, né? Fazer tudo que uma pessoa lá da favela mais perigosa faz. Isso é grande, é muito grande. O que Jesus fez é infinitamente maior. Então, as pessoas da classe alta, quando são pegas e colocadas na prisão, elas morrem, elas adoecem e morrem, porque pensam que são Deus e começam a fazer coisas como se fosse Deus. A justiça pega, em pouco tempo elas adquirem doenças emocionais que vão para o câncer, que vão para a paralisação dos órgãos, que vão para a paralisação dos membros, e essas pessoas morrem. E Jesus não teve nada disso. Até o final, ele suportou e mostrando uma saúde física, uma coisa fenomenal, que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, e mesmo assim ele não desmaiou. Ele não desmaiou, ele caiu porque a cruz estava pesada, tropeçou e caiu, mas levantou e pegou de novo a cruz. Então ele suportou até o último momento, quando disse: está pago, está consumado. Então, dar a vida em favor dos amigos. Se ele fez isso por você, o que mais ele não faz por você? Ele foi chamado de amigo dos pecadores. Exatamente isso que nós estamos falando. Paulo diz que, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Quanto mais agora que nós estamos na sua presença, ele nos abençoará com toda sorte de bênção. Então, às vezes a gente fica colocando Deus como carrasco. Às vezes o seu pai foi carrasco. Eu falo sempre para as pessoas que vêm ao aconselhamento: seu pai é seu pai, Deus é Deus, seu vizinho é o seu vizinho. Então tem que olhar em volta, não pode ficar preso a uma situação familiar como se aquela situação fosse a única que existe. Não, se tem pessoas que vivem bem, se tem pais que funcionam bem, mesmo que o seu pai tenha sido um carrasco, nem por isso Deus é carrasco. E nós temos essa coisa de projetar em Deus as coisas que os nossos pais fizeram conosco, porque Deus é pai. Então, quando você ouve a palavra pai, é uma palavra que já soa mal aos seus ouvidos por causa da sua relação com seu pai. Separa. Deus é esse Deus que nós estamos apresentando aqui para você, o Deus amigo. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Os publicanos eram considerados como a pior raça pelos judeus, tanto assim que a palavra publicano, ela se tornou metáfora de pecador. Quando Jesus diz que quando o irmão quer sair da igreja, permanecer no pecado, e a igreja faz várias incursões para tentar resgatá-lo, e ele não quer de maneira nenhuma, ele quer ficar no mundo, considere-o um publicano e pecador, porque aí Jesus vai lá resgatar ele de novo, porque o morno é que traz uma indigestão para Deus. Deus não gosta de meio crente, nem de meio pecador. Jesus gosta de crente inteiro e de pecador inteiro, que o pecador inteiro é alvo da misericórdia de Deus. Agora, essa pessoa tem duas faces, é o homem dobre de Paulo. Fica muito difícil para Deus trabalhar. A pessoa que veste um lado, ele é ovelha, e o outro lado ele é lobo. Ele não agrada nem totalmente a Satanás e nem totalmente a Deus. E ele foi chamado de amigo de publicanos, especialmente quando ele foi na casa de Mateus. E olha quem se tornou Mateus. Mateus era um judeu publicano,
E aí o ódio sobre Mateus era muito maior, porque eles não gostavam de pagar aqueles impostos escorchantes do Império Romano, eram impostos pesados. E aí um judeu aceitava o cargo de publicano. Às vezes o judeu tinha até cidadania romana, como Paulo tinha, e ele começava a cobrar aqueles impostos dos judeus, e eles não gostavam de pagar os impostos. Então o publicano é o fiscal da prefeitura, é o fiscal do estado, é o fiscal. Até hoje essa pessoa não é bem vista na sociedade. Chegar um fiscal lá na sua casa, você não vai fazer uma ceia para ele de jeito nenhum, porque ele está indo lá porque existe alguma irregularidade para você sanar, e ele é sempre uma persona non grata, uma pessoa não bem-vinda na sua casa, não é? Tem gente que tem aquele amor de Jesus e toma uma multa e oferece uma laranjada para a pessoa, bolo e tal, mas pouquíssimas pessoas vão de fazer isso. Uma vez eu quase fui preso, porque eu estava indo daqui para Belo Horizonte e tomei uma multa do policial federal. Quando ele terminou de me dar a multa, eu falei assim: muito obrigado. Ele olhou para mim e falou: esse camarada está zombando de mim. Eu estava agradecendo ele, que eu estava com o carro com a família e não tinha sinal de freio. Eu acho que a gente devia agradecer. Mas ele olhou para mim e falou: esse camarada vai me prender. Levantei e saí depressa. Mas é muito raro, né, para a gente fazer isso. Mas não é de agradecer? Ele falou: você está andando com a sua família aí, sem sinal de freio, um carro pode bater atrás. Muito obrigado. E ele peguei a multa, enfiei no bolso para pagar. É o publicano, é aquela pessoa que é o funcionário do governo, que vai te multar, que vai cobrar o seu imposto, e ele era muito mal visto, e Jesus foi lá comer. Jesus aceitava convites para comer na casa das pessoas. Ele aceitava tanto que ele até se oferecia para comer na casa das pessoas. Ele falou com Zaqueu assim: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém ser seu convidado para comer na sua casa. E Zaqueu prontamente aceitou, porque Jesus conhece. A gente não pode fazer isso, porque você não conhece o coração dos outros, né? Como Jesus conhece, então ele pode se convidar. A gente pode tomar um não, assim, se você se convidar. Mas Jesus já sabia tudo que estava passando no coração e na mente de Zaqueu, que era outro publicano. E ele foi criticado de novo porque entrou na casa de um homem pecador. Jesus quer entrar na casa do pecador. Jesus quer cear com o pecador. Jesus quer entrar no coração do pecador. Jesus deseja entrar no coração do pecador. Isso é tão forte, irmãos, que ele despediu a multidão e entrou na casa de Zaqueu. Ele despediu a multidão. Milhares de pessoas, chegou na porta da casa de Zaqueu, ele diz: amém, Deus vos abençoe, vão embora. Eles saíram falando mal dele, mesmo depois que ele curou, que ele abençoou, que ele pregou, e ele ficou apenas com um homem, e esse publicano e esse pecador. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. Por outro lado, Jesus é inimigo do pecado. Então a gente não pode confundir pecador com pecado. Todas as vezes que Jesus encontrava um pecador, a última palavra dele para esse pecador era qual? Pode falar alto, irmã, é isso mesmo. Vá e não peques mais. Ele encontra o pecador para tirar o pecado da vida do pecador. Então, o pecado é um problema, o pecador não. Os vícios do seu marido são um problema, o seu marido não. Vícios são todas as compulsões, todas as inclinações, tudo aquilo que a pessoa faz que é fora do normal, a gente chama de vício, que não consegue parar.
Tudo isso é mal, mas a pessoa em si, ela não é má. No sentido de que se tirar tudo aquelas coisas erradas que ela está fazendo, então ela se torna uma pessoa curada, uma pessoa sarada. Então essa jovem ali está bebendo uma coisa ali no gargalo, mas ela podia estar adorando a Deus na igreja. Então o que Jesus está olhando é a jovem, não é a quantidade de bebida que ela bebe, se ela usa droga, se ela prostitui, se ela adultera, se ela é homossexual. Esses são os vícios que acometem o ser humano. Muitos de nós aqui tínhamos vícios, e até temos alguns ainda de estimação que estamos precisando jogar fora. Então precisamos de cada dia ir nos santificando processualmente para nos tornar pessoas mais aptas. É como uma ferramenta que você precisa limpar, engraxar, passar graxa nela e ir trabalhando. Se é uma máquina mais complexa, você tem que ir cada dia. Uma máquina velha, imagina uma máquina velha toda enferrujada, um carro velho. Diz que existe duas alegrias quando você compra um carro. Uma grande alegria a hora que você compra aquela casca, né? E uma grande alegria a hora que você vende, porque você ficou livre daquela coisa. Toda gente que compra carro velho é assim. Uma grande alegria na hora que compra e uma grande alegria na hora que vende. Eu já tive vários carros velhos e realmente é assim. E o encanto de comprar, sempre existe um encanto na hora de comprar. Parece que a gente esquece tudo. E você vai gastando ali, vai gastando, e se deixar, você vai ter um carro velho com todas as peças novas, porque na verdade aquilo tudo tinha que trocar tudo, jogar aquilo tudo fora. Mas aí não podendo comprar o novo, mas fica um carro velho bom. No nosso caso, como Jesus, que é o mecânico, a coisa fica totalmente renovada, totalmente restaurada e até chamado de nova criatura. Então você renasce, você nasce de novo, diferente do mecânico comum, que todo dia que você chega lá, ele troca uma peça do carro, mas é preciso você ir se renovando, se santificando e se desvencilhando desses vícios e compreendendo que o outro tem vícios. E quando você compreende que o outro tem vícios, só resta orar para que Deus liberte o outro do vício. A tomada de consciência é muito importante. É muito importante ler a Bíblia, conversar com os pastores, que você toma consciência. É 50% da cura. Os outros 50% você vai trabalhar para ficar livre. Vocês acham que aquela mulher, a quem Jesus encontrou à beira do poço de Jacó, e ele disse para ela: vai, não peques mais, você já teve 5 maridos, e agora você está no 6º marido, e esse marido você tomou de outra mulher, porque ele não é seu, ele é de uma outra pessoa. Ele disse: vai, não peques mais. Você acha que foi fácil para aquela mulher ficar livre dessa vida permissiva que ela tinha? Essa vida de mudar de marido toda vez que tinha um problema pequeno, é como está acontecendo hoje com muitas pessoas. Toda vez que dá um problema, a pessoa não suporta, troca de marido. Toda vez que dá um problema, a pessoa não suporta, troca de mulher. É difícil sair dessa inércia de troca de marido ou de mulher. É difícil sair da inércia da bebedeira. É difícil sair da inércia do uso de drogas. É muito difícil. Quanto mais prazer a compulsão traz, o vício traz, o pecado traz, mais difícil é você cortar. Então, palavras como as palavras de Jesus, né? As palavras de Jesus, tem até um hino que diz sobre isso.
São palavras poderosas, são palavras de convencimento, e além disso, havia o poder, e há o poder do Espírito Santo, quando a gente fala, que dá aquele poder inicial à pessoa, para ele tomar essa decisão. Agora, durante a vida, se ele não continuar se enchendo desse poder, buscando esse poder, buscando o convencimento, tanto da palavra como do Espírito, fatalmente ele vai voltar ao vício. Voltar ao vício é voltar ao pecado. E aí entristece o coração de Deus, o pecado entristece o coração de Deus. Mas a inimizade de Deus é o pecado. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, não está em realce aqui, mas deveria estar, amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui não é o mundo por quem Jesus morreu. A palavra mundo pode significar humanidade, não é este mundo. Temos que amar o mundo, no sentido da humanidade, das pessoas. Também não é a natureza, temos que amar a natureza. Agora as pessoas estão sendo obrigadas a amar a natureza. O presidente da China, o presidente dos Estados Unidos, se reuniram e viram que eles vão ser obrigados a diminuir as emissões de poluentes, porque senão não vai haver muito tempo de vida na Terra, naturalmente. Claro que Deus está no controle de tudo, mas eles se reuniram para diminuir as emissões. Por quê? Porque a Terra está virando uma estufa, e uma estufa de gases tóxicos. Em muitas cidades do mundo as pessoas já estão andando com protetor no nariz. Em Tóquio, por exemplo. Por quê? A emissão de poluentes está demais. Então nós temos que amar o mundo, amar as coisas criadas, amar os animais. Isso aí faz parte, né? A natureza, devemos amar. Então qual é o mundo que nós não podemos amar? E a palavra é a mesma, é cosmos. Tem que pegar pelo contexto. O mundo que nós não podemos amar é o submundo dos vícios, o submundo do pecado. É aquilo que escraviza o homem, que faz com que o homem se torne servo de uma pessoa que não é Deus. Pode ser até um ser humano. Você pode entrar no submundo do pecado quando você adora um ser humano, como você valoriza esse ser humano mais do que a Deus, ou futebol mais do que a Deus. Isso é idolatria. Quando você valoriza uma bebida, quando você valoriza uma comida, qualquer coisa mais do que a Deus, você está vivendo num submundo, está vivendo como um sub-humano. E Deus não quer que você seja sub-humano. Deus quer que você seja um humano cheio do seu Espírito Santo. É isso que Deus, é o plano de Deus para a sua vida, com a morte de Jesus. Salvo, esperançoso, forte para vencer até a morte, caso os inimigos de Deus venham querer acabar com a igreja. Foi o que aconteceu com a igreja em várias épocas, e acontece hoje na Coreia do Norte. Tem irmãos nossos sendo presos, morrendo, e entre os muçulmanos, porque eles são fortalecidos no reino de Deus, com a palavra e com o Espírito, e eles enfrentam até a morte para que a igreja caminhe. E parece que quando fica muito tranquilo para a igreja, ela começa a mergulhar nos vícios. Vícios de toda sorte. Vício de comprar quando o dinheiro começa a sobrar, né? E vícios de toda sorte. Vícios sexuais. Tudo isso acontece, às vezes, por falta de provação, por falta de um compromisso maior com a cruz. O conhecimento abre as portas para esta amizade. Ele disse: tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, amigo de Jesus é aquele que tem liberdade para conversar com Ele. Amigo de Jesus é aquele que gosta da sua palavra. Amigo de Jesus é Maria,
e não Marta. Marta vivia trabalhando e correndo para lá e para cá, e Jesus até permitiu que ela trabalhasse, estava preparando coisas para Jesus, preparando coisas materiais, alimentos. E deixando de ouvir a palavra, Maria estava ouvindo a palavra de Jesus, os segredos do céu que Jesus veio trazer. E quando você ora e você lê a Bíblia sozinho lá na sua casa, Deus te revela muitos segredos a respeito de você, a respeito dos seus filhos, a respeito da vida, a respeito da igreja, a respeito de como você deve se conduzir, a respeito do seu ministério, e você vai se tornando então um amigo de Deus, um amigo especial, um amigo que não precisa de ser amigo com um monte de pessoas, mas um amigo que crê que Ele e Jesus somente são uma grande potência para realizar coisas, que não deixa a congregação, que trabalha abençoando a congregação, que sabe da importância de congregar, mas que pessoalmente tem uma experiência com Jesus. Todos nós precisamos de ter uma experiência pessoal de amizade com Jesus. Não é uma amizade de bando, não é assim. Jesus tratava pessoalmente com cada um dos seus apóstolos, com cada um dos seus discípulos, e Ele quer tratar conosco assim. E você tem um poder na mão que você talvez não conheça ainda, alguns de vocês ainda não conhecem. Se você se postar com fé e dizer, como diz aqui a lição: Senhor, eu estou abrindo a porta do meu coração, porque o Senhor está batendo, e eu estou abrindo a porta do meu coração para que o Senhor entre no meu coração, para que eu tenha uma amizade íntima e pessoal com o Senhor, porque eu não quero passar a minha vida toda como eu passei até agora, em branco, não, em bege. Eu quero uma vida vermelha, uma vida coberta de sangue, do sangue da cruz. Tem uma vida vermelha, não tem uma vida bege, empoeirada. E aí, fale isso com Jesus, e Ele vai começar a trabalhar no seu coração, algo que você mesmo vai se surpreender. Se vocês me vissem, as primeiras vezes que eu fui na frente da igreja para pegar um microfone, vocês diriam assim: esse camarada não vai dar em nada, ele devia largar isso para um lado, e fazer outra coisa, tocar clarinete. Eu acabei largando o clarinete para lá, a música para lá, porque Jesus me revelou coisas que não são, eu não acho que sou mediano, eu costumo dizer que sou um pardal, mas um pardal muito feliz, porque Deus age na minha vida, porque eu busquei a presença do Senhor, eu quis, Ele tinha tudo pronto para mim, e assim como Ele tem tudo pronto para você. Não demore muito a ser um amigo íntimo de Jesus, não demore muito, por favor. Quem já não é, eu acredito que a maioria é. Tudo quanto ouvi de meu Pai tenho feito conhecer. Aí a importância da Bíblia, o que Jesus disse está escrito na Bíblia. Ler os evangelhos, também como foi dito ontem aqui pelo irmão Carlos, é muito importante. Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito importante você ler. Eu costumo, quando a pessoa não leu nada, dizer assim: leia o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, só tem 16 capítulos. Leia, se você gostou, leia de novo. Se gostou, leia 3 vezes. Depois leia os evangelhos todos. E Mateus tem uma genealogia de 2 capítulos ali. Salte a genealogia, não leia a genealogia na Bíblia, não leia. Algumas pessoas dizem assim: eu paro de ler a Bíblia quando começa a genealogia. Salte a genealogia. Por que você está falando isso? Porque Paulo mandou Tiago pular a genealogia. Ele disse: não fique discutindo acerca de genealogia, fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. Aquilo é importante para o judeu,
Nós não temos genealogia, e uma importância foi gravado ali, para a gente saber quem é filho. Uma vez ler, talvez interessante, você vai pegar lá desde Abraão, passando por Davi, e chegando a Jesus, e pronto, nunca mais leia a genealogia, e aí você vai ler só mensagem edificante, para que você tome intimidade. Não tem outro livro, não tem outro lugar. A gente estuda religiões, você pega o livro das outras religiões, mas não chega, mas nem perto, mas fica longe. A Bíblia é 1000 vezes melhor do que o Alcorão. A Bíblia é 1000 vezes melhor do que o livro dos Mormons. A Bíblia é 1 milhão de vezes melhor, 1000 ainda é pouco. É tanta bobagem que tem escrito naquilo, que aí você volta para a Bíblia, e aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo, profecias acontecendo, coisas maravilhosas, né? Você vai ver Jesus sendo profetizado fartamente, detalhes da vida de Jesus, quando você lê o Velho Testamento. No Novo Testamento, tudo aquilo se cumprindo numa pessoa só, coerente. Eu falei, não sei se foi aqui um dia desses, ou se foi na sala de aula, que se Jesus não fosse o Deus que diz que é, ele seria psicótico. Mas não tem como ele ser psicótico, porque ele não teve variação na sua cabeça. Tudo que ele falou se cumpriu, e ele falava com calma e com transparência. Aqueles sacerdotes queriam, pelo amor de Jeová, que Jesus falasse que era um profeta. Mas ele disse: eu sou o Filho de Deus. Aleluia. Conhecendo o Pai, por intermédio da Bíblia hoje, das palavras de Jesus. A obediência sela a humildade, a amizade. Então, a obediência vai selar a sua amizade. Veja aí, a obediência de Abraão. Deus só queria provar a sua obediência. Veja como é difícil para algumas pessoas provar a sua obediência. Outros, como eu disse hoje, estão sendo provados com a morte. E nós aqui o que vamos fazer? Nós deveríamos estar correndo para todo lado, inclusive socorrendo essas pessoas, pelo menos em oração, a igreja perseguida, a igreja que morre por causa de Jesus. E nós vivemos esplendidamente, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, não é? O nosso hino, gigante pela própria natureza, um gigante adormecido, e a igreja brasileira também é um gigante adormecido. Se esse gigante se levantar, um elefante deitado faz pouca coisa, mas põe um elefante de pé para você ver o que ele faz. Ele faz muita coisa, né? Então, é a mesma coisa. Então nós devemos sair da comodidade, e isso é só sendo cheio do Espírito e da palavra que nós conseguimos esse poder. Recebereis poder, recebereis força para sair. E Abraão, ele tinha essa força, e ninguém entendia, mas ele orava, ele buscava, e Deus diz: você vai sair daqui do meio da sua parentela. Hoje você envia um missionário, a igreja está apoiando, tem pessoas lá para receber, poucos vão para um campo totalmente deserto, mas Abraão não, ele não tinha referencial, e é por isso que ele é o pai da fé. Inclusive o nosso pai da fé: vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí uma dificuldade para ter um filho, até cometeu erros por influência da sua esposa, mas ele também cometeu porque aceitou. Teve um filho de uma outra esposa, achando que seria da promessa. Deus falou não, e a mulher só ficando velha, a mulher com 90 anos, deu filho, agora o filho da promessa. E Deus disse para ele: agora eu quero seu filho. Então, a obediência sela a nossa amizade. E nós não temos precisado de resistir até o sangue. Nós podemos trabalhar no positivo.
Nós não precisamos de perder parte do dia escondendo da polícia. Nós não precisamos ficar parte do dia escondendo da igreja ou de outras religiões que querem nos atacar. Nós temos o nosso trabalho e temos o restante do dia para fazer coisas boas para o próximo, coisas boas para o reino de Deus. Olha que maravilha, que liberdade que nós temos. Mas aí, muitos de nós preferimos assistir coisas que não edificam. Na televisão, por exemplo. Preferimos jogar a conversa fora e falar da vida dos outros, e é gostoso falar da vida dos outros. Já o escritor de Provérbios dizia, né, que é como mel, falar da vida dos outros tem gosto de mel. Então aí fica, comenta e fala, e a fulana, você viu o vestido da fulana, que era curto, que era comprido, fala até das pessoas do mundo, né? Eu conheço pessoas da família que dizem, nossa, mas aquela moça está mal vestida. Eu falei, não está mal vestida não, ela é do mundo. A moça cristã é que não deveria vestir assim, mas a do mundo, quanto pior ficar, melhor fica, porque aí a pessoa vai dizer assim, eu sou uma pecadora, porque eles fazem tudo aquilo e ainda não se acham pecador. Você vai pregar para eles, a pessoa não. Ou então esse ato aqui, fulano já casou com tantos maridos, já casou. A mulher samaritana também casou e Jesus usou de misericórdia com ela. Então as pessoas do mundo têm outro padrão, eles estão perdidos, mas nós fomos achados. Não é assim? Esta é a verdade. A obediência é muito importante. Em que posso obedecer a Deus? E às vezes obedecer a Deus para mim é uma coisa e para você é outra, porque Ele me manda para o norte e manda você para o sul. E tudo é a obra de Deus. A amizade em Jesus importa em privilégios que nós também não queremos, que abrimos mão, porque é mais fácil não ter que buscar a Deus para ter esses privilégios de amizade. Em meu nome, os meus amigos, naturalmente, os meus discípulos, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, como Paulo pegou, e o veneno não lhe fez mal. E se beber alguma coisa mortífera, se alguém colocar veneno na sua comida, na sua bebida, você pode ficar livre, a menos que Deus queira que você morra naquela hora. Não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. À disposição de quem está isso? De todo aquele que crê. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então existe um privilégio quando você vai se aproximando de Deus e vai buscando. Deus te dá essas experiências. Uma certa vez nós estávamos numa congregação lá na Rua Araxá, antiga zona boêmia. Tem algumas pessoas que nem sabem disso aqui. Era uma zona boêmia muito frequentada, um lugar feio, sujo, mas de muita mulher prostituta e muitos homens que iam para lá para se matarem, para pegar doenças, etc. Aí foi diminuindo, a prefeitura fez um trabalho lá de indenização e nós fomos. E tinha uma mulher endemoniada mesmo, ela não estava com problema mental e nem nada. E aí um rapaz da igreja, muito corajoso, foi lá orar por ela, mas ela não sossegou, ela dava pulo assim. A pessoa fica empoderada por Satanás e faz coisa que um atleta de alta performance faz, e sendo que ele não é atleta nem nada, deve ficar com o corpo todo doendo depois. E fez na hora do culto aquele rebu. Eu estava na frente com o presbítero que estava dirigindo a igreja, e Deus falou comigo assim, vai lá e expulsa aquele demônio. E ele me desafiou, eu pus a mão sobre aquela mulher, orei, eu falei, sai dessa vida. E ele falou assim, eu não saio. Eu falei, quem é você? E aí gritei, foi a primeira vez que a palavra saia teve um poder grande na minha vida. Eu falei, saia, tá vendo? E ele saiu mesmo.
Depois eu fiquei pensando, eu podia ter gritado sai, eu gritei saia, mas ele entendeu, ele entende no mundo espiritual o que acontece. E foi embora, e aquele poder até para gritar, naquela hora, naquele momento, à tarde, depois do almoço, sabe aquele culto que você faz assim pelo amor de Deus? Era aquele culto que a gente estava fazendo. Aí, saiu. E é esse poder que Deus dá. A mulher ficou calminha. Também eu não tinha mais recurso não, irmãos. Depois daquele grito ali, se ele não saísse, eu tinha que sair. Mas Deus teve misericórdia de nós, porque você está na presença de Deus e Ele te empodera. Mudei sem querer. Então, esse poder tem que estar presente na igreja, porque você enfrenta situações, não só com demônios, mas com enfermidades, e as pessoas vêm porque vai numa igreja que prega a cura. Então, uma vez uma colega minha chegou para mim e falou assim: eu estou com muita dor de cabeça, eu sei que vocês crentes oram para a pessoa. Eu falei: ora, uai, não é? Ora. Mesmo que a gente não está nesse ministério de cura. Aí, ela, uma pessoa de fé, católica, nós entramos numa sala lá na prefeitura, ela tinha uma admiração muito grande por mim, e me admirava como crente. E se eu falasse assim: ah, não, entendeu? O poder é de Deus, você precisa estar em comunhão com Deus. Eu orei e falei: e agora? Agora ela espalhou para a prefeitura todinha que eu orei por ela, e ela foi curada da dor de cabeça na hora. Então você precisa de fazer o ato de fé. Você não vai curar ninguém, Deus é que vai curar a pessoa, mas os amigos de Jesus recebem privilégios de Jesus. E você precisa pensar nisso, precisa pensar que é possível fazer isso, é possível orar pelas pessoas, é necessário crer para orar quando as pessoas estiverem em dificuldade, principalmente quando o médico diz assim: não tem mais jeito. Para Jesus nunca vai haver uma situação em que não há mais jeito. Então é um privilégio dessa amizade com Jesus. O maior privilégio, esse é o maior de todos. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Esse é o maior privilégio. E engraçado que veio logo depois daquela situação. Jesus mandou 70 amigos, discípulos, crentes dele, e eles saíram. Ele disse: vocês vão expulsar. Eles iam na autoridade de Jesus. Olha que interessante, assim como Pedro jogou aquela rede, ele falou assim: eu vou jogar porque o Senhor está mandando, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Já fiquei aqui a noite inteira, sou um pescador de experiência, sei que não tem peixe aqui, mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer, porque o Senhor é um mestre, é um profeta. Naquela época Pedro não conhecia Jesus ainda direito, e ele jogou na autoridade de Jesus, e subiu aquela quantidade de peixe, e aí Pedro se tornou mais crente ainda, e os 70 saíram na autoridade do nome de Jesus. Ele diz: vocês vão entrar nas casas, vocês vão dizer que o reino de Deus é chegado, vão dizer as palavras que eu disse para vocês aqui nessas pregações, nessas reuniões que eu falei, e vocês vão curar os enfermos, e vocês vão expulsar os demônios. Naquela época tinha muito. Quando eu vim aqui para Ipatinga, tinha muito demônio aqui. Aonde a igreja vai crescendo e tem muito crente que expulsa demônio, ele vai procurando outro lugar. Eles vão para os lugares desertos e às vezes não voltam mais. A estratégia de Satanás é outra aqui nesta cidade agora. É outra estratégia, é de destruir a família. Essa é a estratégia de Satanás. O vosso nome está arrolado nos céus. Ele diz: ah, eu expulsei demônio, eu expulsei um que falou que era não sei quem, que era isso, que era aquilo. Porque os demônios falam quem são. Jesus perguntou, ele disse: eu sou legião.
E o outro falava, eu também expulsei. E aí logo começava uma história entre eles para saber quem tinha expulsado o demônio maior. Eles queriam saber quem era o maior. E Jesus falou, olha, tudo isso acontece, vocês curaram enfermidades, vocês expulsaram o demônio, mas não vos alegre com isso. Alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida no céu. O nosso nome está arrolado no céu. Até porque curar a enfermidade, expulsar demônio, é zerar. A pessoa está para baixo, você traz ela para o zero. Aliás, nem salva a pessoa. A pessoa vai ser salvo se ele for grato, se ele procurar, se ele deixar Jesus entrar no coração. Você acha que todas as pessoas que foram curadas por Jesus foram salvas? Muitas delas provavelmente não foram. Aqueles leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. 9 voltaram para a sua vida. E muitos vão para a vida de pecado. Tanto é que Jesus curou um homem, e esse ele teve a oportunidade de dizer, na porta do templo. Ele disse, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus ressuscita um amigo, assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esse mesmo Jesus é quem ressuscitará os seus amigos, ao soar a trombeta de Deus, para vivermos eternamente com Ele. Então, aquilo foi só uma demonstração. Jesus nem precisava ter ressuscitado Lázaro, porque Lázaro estava salvo, porque todo amigo de Jesus está salvo. Todo amigo de Jesus está salvo. Queira ser um amigo de Jesus. Ele foi lá para dizer para os seus discípulos que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Ele fez ali uma representação física, uma metáfora da ressurreição. E é muito importante isso para nós, irmãos. O homem já estava há 4 dias e a própria irmã disse, Senhor, não tira essa pedra, porque está cheirando mal. As pessoas não querem ter esse incômodo de ver um parente cheirando mal. Elas não conheciam Jesus que ressuscita. Se a pessoa morta, com 4 dias, ou 40 anos, ou 400 anos, ou 4 milhões de anos, é a mesma coisa. A pessoa está morta e podre. Acho que podre é pior do que esquelético. Melhor você ver um esqueleto do que ver uma pessoa podre. Lázaro já estava podre. E Jesus foi lá para dizer para mim e para você, que assim como aconteceu com Lázaro, vai acontecer conosco no dia da ressurreição. E Lázaro era amigo dele, assim vai acontecer com todos os seus amigos. Acho o fato de Jesus nos apresentar o Pai como seus amigos, nos apresentar ao Pai como seus amigos, algo maravilhoso. Já pensou? Se somos amigos, logo teremos acesso à sua casa eterna e nos assentaremos à mesa com Ele. Ele disse, naquele dia, eu mesmo me vestirei de um avental e vos servirei no céu. Foi falado aqui ontem de um novo corpo, e um corpo que come. Come o quê? Come manares celestiais, não é? Então ele disse que vai se vestir de um avental e vai nos servir. Existe um movimento no céu, em algum lugar do infinito, que nós ainda não conhecemos, mas que vamos conhecer. A promessa de Jesus é que Ele próprio será o garçom de seus amigos, que estiverem prontos para subir com Ele, quando voltar para buscá-los para a grande festa no céu. Desafio da semana: passar a conversar com Jesus como amigo. Você está tanto tempo na igreja? Eu falei semana passada, vou falar de novo. E às vezes tem gente na sua casa desviada. E aí você diz assim, Senhor, esse povo está desviado, está comprando carro novo. Esse povo está desviado, está comprando chácara.
esse povo... Mas esse povo não tem um nome arrolado no céu. Você precisa orar para que eles voltem. É necessário que ele volte. É necessário que ele venha. O desviado é um alvo também da evangelização. E é mais difícil evangelizar desviado, como foi dito também aqui pelo pastor Carlos. E você, ele diz assim, você tem o cabrito, você tem o boi, você tem tudo. Se você está aqui, você é fiel ao Senhor e você é amigo de Jesus, você tem tudo que tem na fazenda do Pai. E você mesmo é a glória do Pai. Porque a glória de Deus é tudo que Ele tem e possui. E você é propriedade de Deus. Eu quero falar sobre o concurso do visitante mais uma vez. Então, por favor, os irmãos, tragam visitantes. E o irmão Carlos está lá atrás. Levanta aí, irmão Carlos, dá um alô aí. Olha lá. Que ele é irmão Carlos. Ele vai anotar camisa amarela. Ele vai anotar os visitantes que você for trazendo. E no final a gente vai dar uma lembrancinha de pouca importância, de valor. Mais importante é que as pessoas venham e ouçam palavras como esta aqui. Tá certo? E pode continuar trazendo a mesma pessoa, de preferência o desviado e o não crente. Pessoa que já vai à escola dominical, você não deve trazer e também não pontua. Tá certo? Amém. Vamos colocar de pé então, por favor. Nós vamos orar agora para isso. Conversar com Jesus como amigo. Tem um pastor que me ensinou uma vez, falou, senta numa cadeira e põe uma outra cadeira vazia, fala com Jesus, se assente aqui, e creia que Jesus está sentado naquela cadeira. Começa a conversar com Jesus como um amigo. A sua vida pode mudar totalmente. Todas as vezes que você for orar, pensa num amigo que te ama, maravilhoso, que fez tudo, que deu a vida por você e está disposto a te abençoar. E fale com ele, louve e adore o seu nome, e fale com ele das suas necessidades mais reais, do que mais te oprime, das necessidades da igreja, dos missionários, dos vizinhos, dos parentes, e converse com Jesus, um diálogo com Jesus, e ele vai estar respondendo a sua oração. Mas converse com Jesus como com um amigo, e não como com um inimigo, ou como um carrasco, ou como alguém que está esperando uma oportunidade para te punir. Essa não é a máxima de Jesus. Se você vem a Ele quebrantado, Ele vem a você cheio de amor, e Ele te abençoa. Senhor nosso Deus, nós temos aprendido um pouco como ser amigo do Senhor, e nós queremos prosseguir nesta amizade. Nos ajude, Senhor, a nos desvencilharmos dos embaraços e do pecado que tão de perto nos rodeia, para que nós possamos a cada dia buscar conhecimento através da Tua palavra, buscar conhecimento prático através do Espírito Santo, para que nós possamos gozar de todos os privilégios da Tua casa, que não fiquemos, Senhor, resmungando por um canto, por causa de coisas não importantes que as pessoas do mundo têm, mas que sejamos crentes alegres, crentes, Senhor, que a cada manhã te abraça, que a cada manhã recebe um abraço de amigo do Senhor, e que tem confirmada a sua salvação, que tem confirmado, Senhor, o arrolamento do seu livro, do seu nome no livro, que tem a certeza de que tudo que era contra nós está arriscado, que tudo está pago, e que nós devemos viver uma vida agora, abençoadora para com as pessoas, abençoadora para com a natureza que o Senhor nos deu, ó Deus, uma vida de adoração somente ao Senhor. Não deixa que ergamos ídolos que trazem tristeza ao teu coração e afasta de nós o Espírito Santo, mas que o Senhor seja o nosso objeto de culto, o Senhor seja o nosso objeto de adoração e o nosso maior amigo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Aleluia. Pode sentar, queridos, graça e paz. Esses dias, eu ia falar essa semana, mas não foi essa semana. Falando sobre amizade aqui com Jesus, eu andei receitando ali no gabinete. Eu não sou médico, mas eu andei receitando de um rapaz depressivo,
a depressão bem forte. E aí eu passei uma receita para ele. Ah, mas pastor, o senhor passa remédio também? Passa. Eu estou passando remédio, mas é para o espírito, para o espiritual. Eu falei com ele, olha, você vai fazer 30 dias de caminhada e depois você vai voltar e vai me falar se ficou bom. Mas você não vai fazer uma caminhada comum. Você vai fazer 30 dias de caminhada, você vai começar com meia hora, depois você vai fazer 1 hora de caminhada todo dia. Mas não é sozinho. Não, pastor, não. Você vai caminhar com Jesus. Caminhar sozinho é fácil. Vai lá para o Parque Ipanema, vai caminhar. Você vai caminhar com Jesus. Você vai sair de casa, começa louvando ao Senhor, convida Ele para caminhar com você e vai caminhando. É 1 hora de caminhada. E eu falei com ele, daqui 30 dias você vai vir aqui, eu tenho certeza que sua depressão já melhorou 80%. Vai estar tranquilo. Hein? E mais magro, diz a Jane. Mais magrinho, né? Mas 80% a sua depressão vai acabar. Na realidade, nós não temos tido esse tempo com Jesus, de caminhar, de conversar, de ouvir. Pastor Gil conta uma história interessante, ele contou aqui. O Daniel da Marisa chamou o pastor Gil para ir orar. Aí o pastor Gil foi, mas Daniel orar. Aí oraram, ficaram uma meia hora orando. Aí o pastor Gil falou, oramos, acabou. Aí o pastor Gil já estava saindo, o Daniel falou com ele, calma, agora nós vamos ouvir o Jesus, o que ele tem para nós. Você falou com ele meia hora, agora você vai ter que ficar um tempo esperando, para ver o que ele vai falar com você. E geralmente a gente fala só, passa a receita, né? Como a receita do preguiçoso, né? Ele anota aquela oração de mais de meia hora, escreve num papel, cola na cabeceira da cama, e toda noite ele senta na cama, Jesus, é tudo isso aqui, em nome de Jesus, amém, né? E não quer saber de orar não, né? E não quer saber de comunhão com Deus. Então essa nova amizade com Jesus é o que faz falta na nossa vida. Acho que todos nós temos tribulações nesses últimos dias, que o mundo está muito difícil, a família está muito difícil, o comércio está muito difícil, a igreja está muito difícil, a sociedade está muito difícil, tudo que você vai fazer, a cobrança é muito grande, e a depressão está aí, né? Como campeão aí de enfermidade. Então, a amizade com Jesus é a diferença. Uma coisa que está muito difícil hoje é ter amigo. Ter amigos não é fácil. Pastor, mas eu estou sempre rodeado de muitas pessoas, mas tem poucos amigos. Então, acho que, para mim, por exemplo, uma coisa que não me cansa no ministério, é que eu tenho o ministério como um local de fazer amigos. Além da minha amizade com Jesus, e além das ovelhas, eu tenho amigos sentados. A gente é amigo, que a gente pode contar. Então isso é bom. Ministério, eu falei um dia desse na teologia, não é lugar de fazer fama. E ministério não é lugar de fazer riqueza. Ministério é lugar de fazer amigos. Então Deus tem nos abençoado e a gente vai vencendo as dificuldades, que são muitas. São muitas. Os irmãos não têm noção hoje como está difícil também ser pastor. O professor Rafael fala assim, não, eu não sou pastor, eu sou professor. Ser professor é mais fácil que ser pastor. Mas aqueles que são chamados podem ser pastor, que também é uma coisa muito boa.
tá? Só que não está fácil. Queridos, nós estamos encerrando a nossa escola bíblica. Tivemos 3 dias, quinta, sexta e sábado, de um seminário de teologia, com vida, missão e escritos de Paulo. Quem não veio, perdeu muito. Às vezes nós temos boas programações aqui na igreja e os irmãos não vêm, ficam em casa, dormindo, assistindo televisão. Então nós tivemos 3 dias muito abençoados. Pastor Zé Carlos, de Brasília, vai falar hoje também nos 2 cultos. Ele tem uma palavra muito equilibrada, muito mansa e muito abençoada por Deus. Então gostaria que você trouxesse visitantes que ainda não estão ouvindo a palavra, que ainda não são membros de igreja. Trazer um outro membro de uma outra igreja para cá no domingo, você, além de atrapalhá-lo, você está, de certa forma, prejudicando o reino. Porque nós não estamos aqui para trazer membros de outra igreja, de uma igreja para outra. Nós estamos aqui para alcançar vidas que estão fora da igreja. Então convide pessoas que estão fora da igreja, não estão servindo ao Senhor, não têm compromisso ainda com o Senhor, ou ainda estão necessitados de congregar. Não traga pessoas de outra igreja. Tem muita gente que convida, né? Vão lá para a minha igreja, mas a pessoa já está na igreja dele, e está bem, está servindo. Aí você tira ele da igreja dele, ele vem para cá, às vezes não vai ficar bem aqui, porque aqui a igreja é boa, mas não quer dizer que a pessoa vai ficar bem aqui, e aí ele fica meio desanimado na fé, tá bom? É como algum irmão da nossa igreja, acontece de às vezes algum irmão está aqui, está desanimado, está morrendo, está frio na fé, a gente incentiva, a gente fala, e o irmão fala: pastor, eu gostaria de frequentar a igreja tal, visitei lá, gostei, me adaptei demais, estou crescendo. Ô meu irmão, Deus te abençoe, eu quero o seu crescimento. Se for para você crescer, está ótimo, porque o problema não é a igreja, o problema é a pessoa. Mas se ela mudar de igreja e estiver bem, está ótimo. Não vai com maldição, não, vai com bênção. Mas nós ficarmos chamando, não é o caminho, não é o veículo, né? Eu vou falar sobre os dízimos, tem os envelopes de dízimos ali. Nós não trabalhamos com pedido de oferta, todo culto, né? Irmão, vamos fazer oferta para isso, vamos fazer oferta para aquilo. Não, nós trabalhamos com a fidelidade dos membros da igreja. Tem 20 anos já que nós só trabalhamos com a fidelidade dos membros. Tem gente que chega aqui e fala: mas essa igreja não vai pedir oferta, não? Não. Os membros são conscientes que eles precisam ser fiéis no seu dízimo e na sua oferta missionária, que é um alvo de fé missionária que cada crente faz no ano. Eu tenho um alvo missionário comigo, querido, meu, pessoal. Eu já falei aqui. Eu quero dar ao Senhor como oferta missionária pelo menos uma parte de 12 partes que Deus me dá. Que é isso? Deus me dá 12 salários e eu dou Ele um desses 12, fora o dízimo, como oferta missionária. Então Deus me dá 12 salários no ano, e no final do ano Deus me dá o 13º. Eu pego o meu 13º, que eu não preciso dele, que eu já recebo todos os meses, 12 meses eu recebo o salário no ano, e pego e devolvo ao Senhor como oferta missionária e mais alguma coisa. Ah, pastor, mas o 13º é de pagar conta atrasada?
cartão de crédito que está pendurado, se a pessoa não tiver controle, vai ser. Mas quando for em janeiro, já está esperando o 13º do outro ano também. Se ele não aprender a controlar, em janeiro ele já está precisando do 13º de novo. Mas é uma proposta minha, não quer dizer que tem que ser uma proposta sua. Só espero que você seja fiel na sua oferta de missão, faça uma promessa de fé com o Senhor, tenha fé, porque Deus tem me abençoado nesses anos todos, que eu tenho sido fiel ao Senhor, na promessa de fé, oferta missionária, e na fidelidade com o dízimo. Irmãos, nós estamos agora numa fase difícil da igreja e precisamos da fidelidade dos irmãos. Como? Nós estamos com um orçamento para fazer toda a estrutura da galeria que vai ser aqui do lado. O primeiro orçamento que nós recebemos foi de 90 mil. Eu acho que o segundo, que nós incluímos alguma coisa a mais, vai ser maior do que 90 mil. Então nós temos uma arrancada agora aqui para fazer a construção mais pesada. E precisamos da fidelidade dos irmãos nos dízimos. Para os membros, você é membro da igreja, se comprometeu com o Senhor, seja fiel no seu dízimo. Nós estamos sempre prestando contas daquilo que estamos fazendo. Amém, queridos? Amanhã, atenção, ainda tem a oração. Algumas irmãs, juntamente com a Rosaura, vêm para cá de manhã e fica aqui até às 17 horas em oração e jejum. Algumas irmãs ou irmãos também podem vir, não tem problema nenhum, não é para as irmãs, que podem participar e querem consagrar a sua vida, devem vir. Irmãos, não deixe para que a coisa esteja ruim, a ponto de não ter mais solução, para depois começar a orar. Deve ter mais ou menos mais de 90 dias que está tendo essa campanha com a Rosaura. Tem mais de 90 dias. Não tem? Mais de 90 dias. E a gente vê, queridos, famílias da igreja passando por momentos difíceis. Pessoas passando por situações, mas não querem orar. Não, pastor, mas é porque eu não posso vir ficar o dia inteiro. Tá tudo bem, se você não pode ficar o dia inteiro, faça a sua consagração em casa, venha meio-dia, fique até a hora que você puder e volte. Mas comece a consagrar e fazer algo em prol da sua vida. Porque não podemos ficar igual o crente 6 horas, né? Crente 6 horas é aquele que todo mundo que ele encontra e fala assim: 6 horas por mim? 6 horas por mim? Nós devemos orar por nós, queridos. E não podemos deixar que a situação da nossa família, do nosso casamento, da nossa finança, da nossa vida profissional chegue ao último estágio, para depois buscarmos oração. Então nós temos a oração amanhã, às 15 horas nós temos a tarde da bênção, que é um lugar para trazermos as irmãs, convidem as amigas da rua para vir orar ao Senhor. Tem muitas amigas que não podem vir no domingo, mas podem vir na segunda às 15 horas. Convide, ligue, chame. Está alguém com problema? Os irmãos querem? Chame. À noite, às 19h30,
nós temos um culto só dos irmãos. Atenção, irmãos, homens de Deus, separe a sua segunda-feira para trazer um colega de trabalho, para trazer um colega do futebol, para trazer um colega da rua. É aqui na casa administrativa, nos fundos, tem um trabalho próprio para homens, para os irmãos, para se conversarem, se identificarem, fazer amizade. Vamos, homens, vamos trabalhar para o Senhor. Tem muita coisa na igreja, gente, porque senão a igreja fica aquela rotina. A gente faz muito trabalho, mas sempre quem trabalha são as mesmas pessoas. Percebem isso? Então você precisa ajudar. Você é homem, sua responsabilidade na segunda às 19h30, apoie o trabalho aqui dos homens. O irmão Valdir está aqui com um grupo, com uma equipe. Então apoie o trabalho dos homens segunda à noite. Esteja colaborando. Grupos de crescimento estão nas casas. Apoie esse trabalho terça e quarta-feira. Quinta-feira nós estamos com uma campanha de oração, né? Vem orar, vem buscar o Senhor. Temos oração segunda, quarta e sexta, 7 a 8 da manhã aqui no templo. Vem orar. Irmão Joaquim que me dá o relatório. Pastor, esses dias veio 28, esses dias veio 30, esses dias veio 35, pastor. Então ele está sempre dando o relatório. Então venha clamar ao Senhor também. Movimente a sua vida para que você cresça e seja um amigo de Jesus. Amém, queridos? No boletim está indicando aqui um curso de capelania, dia 22, para quem quer trabalhar com visitas, hospitais e todo tipo de capelania. É um curso credenciado, você vai ser credenciado a ser um capelão. Ligue para a secretaria da igreja, busque as informações. Será no próximo sábado aqui na igreja, tá? Nós vamos emprestar uma sala. É o nosso irmão Bahia, né? Sargento Bahia, que está promovendo, está trazendo o curso. Nós só emprestamos as salas. E no início de dezembro a escola Martírios, tem até a imagem aí da escola Martírios. Vê se acha aí para mim, André. Martírios, escola Martírios é uma escola de despertamento espiritual. Vai acontecer aqui na igreja também, com um grupo muito bom que está aqui no boletim informativo também. Gente, invista no seu crescimento espiritual. Essa escola de despertamento espiritual, Martírios, é excelente. Compensa investir. Acho que deve ser R$100 mais ou menos para uma semana de escola. Também não é nossa, nós estamos cedendo o local para realizar. Vai ser realizado aqui no nosso terraço, mas são pessoas excelentes que vão vir falar. Aqui, olha, Magali Borges, Pedro do Borel, Maurício Cunha e Mário Freitas. Quem fizer não vai se arrepender. Crescimento e despertamento espiritual. Certo, queridos? E hoje à noite, o nosso culto das primícias. Como que é feito o culto das primícias? Você traz a sua doação, nós formamos cestas básicas, atendemos primeiro, aí a diaconia que trabalha, atendemos primeiro os domésticos na fé e depois atendemos as necessidades externas. Amém? Bênção especial. Você que recebeu uma bênção especial essa semana e quer agradecer ao Senhor. Bênção de aniversário, bênção especial na sua vida, no trabalho. Venha agradecer ao Senhor, venha aqui à frente,
nós vamos agradecer o Senhor, vamos louvar o Senhor. Ele tem nos abençoado grandemente. Venha agradecer se você recebeu uma bênção de aniversário, uma bênção especial. Irmã Cida, vem cá, irmã Zé. Irmã Cida acho que fez 120 anos, né? Olha que nem parece que tem isso tudo, né? Nem parece. Oi. Você recebeu a bênção também? Ei, Daniel. Também foi abençoado lá, Daniel? Foi? Que maravilha, né? Bênçãos. Valéria também, Valéria? Vamos agradecer ao Senhor, olha. Antônio Paulino, vou pedir ao Antônio Paulino para fazer a oração, já que ele foi abençoado também, né? Oremos. Grandioso Deus, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender mais do Senhor. Também te agradeço, Senhor, por cada um que completou mais um ano de vida, por cada um, ó Deus, que alcançou a bênção do qual ele esperava, por cada um, Senhor, que confia que o Senhor irá abrir a porta que ele espera. Ó Deus, Tu sabe as dificuldades, os problemas, aquilo que cada um busca, Senhor, na sua vida, tanto espiritual como na sua vida, ó Deus, financeira, seja ela em qual área for. Ó Deus, eu te agradeço, porque a esperança de cada um de nós não é só estarmos, ó Deus, buscando bênçãos para a nossa vida, mas ter a convicção que se nós partirmos, estaremos contigo na glória.